live no YouTube. Bora mudar a chave agora no contra-ataque. Seleção brasileira dá um tempo aqui no nosso contra-ataque. A partir de agora a gente fala de campeonato brasileiro, porque tivemos, para variar, polêmica na última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo. Olha, o árbitro Fernando Fernandes de Lima, para mim, é um árbitro muito inseguro, muito confuso, atrapalhou a vida da Chapecoense. Inacreditável um árbitro anular um gol legítimo aos 49 minutos do segundo tempo, cedendo à pressão dos jogadores do Palmeiras no meio campo. Aliás, uma postura dos jogadores do Palmeiras que merecia um cartão vermelho. Eles praticamente encurralaram o árbitro e ele cedeu. Foi ver o VAR quando ele já tinha decidido pelo gol. Então, para mim, uma postura dessa de um árbitro merece que a CBF chame a atenção dele, coloque ele até na geladeira se for o caso, porque o que ele fez ontem não só prejudicou a Chapecoense, que luta contra o rebaixamento, e esse pontinho desperdiçado lá, perdido lá para o Palmeiras, os 3 pontos, podem fazer falta lá na última rodada, na 38ª rodada. E a postura também do árbitro acabou aí interferindo na disputa, na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Flamengo. Vamos então ver aí como é que foi o VAR. Foi o VAR, é isso, produção? Nós temos daí o áudio do VAR. Vamos então para a gente seguir aqui no debate. Vamos ver aqui. Volta agora, eu quero ver alto. Tira o zoom, agora eu quero ver alta. Isso. Vai, segue. Vê se exatamente o que ele narra. Então você tem que sair. Vamos junto, equipe. Como é que a gente decidiu que tem exatamente o que ele falou, que tem um empurrão, mas disse que ele não participa da jogada. Perfeito. Aqui, ó. Perfeito. Concorda comigo? Concordo com a decisão do Felipe. É exatamente o que ele narra, é o que a imagem mostra pra gente. Felipe, ó, tiveram vários lances para ser checado, tá? Esse lance, exatamente o que você narrou, tem um empurrão, certo? Nas costas do jogador, mas você narra que a bola não chegaria para ele, tá? Tem um empurrão nas costas do jogador, mas você narra que a bola não chegaria para ele. Então foi exatamente o que tu narrou. O resto já está checado, tá? Já está confirmado, tá? Nós temos as imagens aqui e é exatamente como você narrou, tá? Mas a bola está em jogo. A bola está em jogo. Está em jogo. A bola está em jogo. Então eu vou lá numa revisão. Muito bem, tá aí o áudio do VAR conversando com o árbitro de campo, o senhor Felipe Fernandes de Lima, Hulk, que para mim fez uma lambança, né? São coisas como essas que melam o campeonato, que maculam, mancham o Brasileirão. E o torcedor brasileiro só não deixa de assistir esse campeonato porque é louco, apaixonado por futebol, como a gente aqui dessa mesa. Você achou realmente aí que o árbitro agiu de má fé? O que aconteceu, na sua opinião? Eu não quero acreditar que existe interferência. Eu quero acreditar que o árbitro realmente foi muito mal. Porque quando você pega a arbitragem do Campeonato Brasileiro ou do futebol brasileiro, você vê que existe uma briga entre árbitro de campo e o VAR, né? No papel é muito bonito, né, a nossa arbitragem, mas quando chega em campo parece que tem uma confusão. Então, assim, o VAR já tinha analisado, já tinha dado ok, ó, o gol é válido, e a pressão que os jogadores do Palmeiras fizeram no árbitro da partida fez com que ele visse o lance. E aí a bola nem chega, nem vai para o jogador que é empurrado e ele pega e acaba dando um gol. Dayton Meirelles. Dayton, é muita insegurança, muita confusão com um árbitro profissional que é o senhor Felipe Fernandes de Lima. Um árbitro que apita um jogo importantíssimo para a liderança, para a parte de baixo da tabela também, e faz uma lambança dessa, para mim tem que ser penalizado. Aliás, a CBF disse, né, essa nova diretoria que de nova parece que não tem muita coisa, lembra muito a gestão anterior da CBF, né, prometendo qualificar os árbitros, profissionalizar os árbitros, prometendo tecnologia, impedimento semiautomático, por enquanto nada. E o que a gente está vendo aí são erros seguidos de erros em cada rodada do Campeonato Brasileiro, Dayton. Francisco, o que a gente tem visto rodada a rodada é só uma potencialização de erro.
Como assim, Daido? Se eu já venho com um relatório de 2025, com uma série de erros da arbitragem, eu chego em pleno 2026, onde o quarto árbitro troca uma comanda que prejudica um jogador e um time, como prejudicaram o Santos com o Neymar. Ou até salvaram ele, né? Que Aí uma especulação que... Ou você pega um jogo como esse, onde a sensação para o torcedor e para o telespectador que estava acompanhando a rodada era que parece que o árbitro estava no meio de uma briga. Vocês estão falando, Jogador não tem que se aproximar de árbitro. Deu lance polêmico, ele apitou por VAR, jogador tem aqui, cuidar na vida dele e não se preocupar em dar pressão em árbitro. Se a CBF realmente quisesse punir, meu amigo, você errou, isso aqui foi errado. Um abraço aí, 10 jogos de gancho aí pra você. Não sei o quê. Fez isso, inclusive, ano passado, Mas suspendendo o Ramon Abate Abel, né? Que fez um erro grotesco E aí? no jogo Palmeiras. Mas adiantou de quê? Não adiantou de nada, tá se repetindo. Os erros continuam. Joga, ou então tira o cara, meu amigo, você vai passar aí no mínimo 5 anos lá na Série C. Porque eu vou te dizer uma coisa, tem árbitro de campeonato de bairro aí, de várzea, que apita muito mais do que esses caras da CBF, rapaz. Com muito mais responsabilidade. Agora, o que é que se precisa ver? É que esses erros, eles podem prejudicar tanto a liderança como quem está lá na parte de baixo. Verdade. Num detalhe, você muda a chave que prejudica. Ou você distancia o líder, ou você prejudica um cara que está correndo lá no fundo do campeonato para ficar na Série A. A arbitragem tem que começar a perceber isso aí. Lucas tem que Braz, entender isso. Lucas Braz, independente do clube, né? Sem clubismo agora, a gente está já indo para o break, né? Estou sendo Rapidamente aqui. Você acha que estamos realmente nesse momento, mais uma vez, ruim da arbitragem? Que estamos aqui acentuando as polêmicas, né? Francinito, eu acho que estamos caminhando mais ainda, porque assim, para mim, ele já errou em dar o gol. Porque a partir do momento, na regra 12 do futebol, que você impede o jogador de participar da jogada, independente de se ele está vivo na jogada ou não, é para ser anulado, é uma base. Quantas vezes você vai bater o escanteio, o jogador está agarrando o outro, ele dá falta de ataque? Ali é uma falta de ataque normal. Então, assim, ele já errou em dar um gol, ele já errou em ir pro VAR. Então, assim, foi uma sucessão de erros. E esses erros a gente tem que deixar claro que, assim, porque Palmeiras é favorecido, Flamengo, Corinthians, eu acho que não existe favorecimento, como o próprio colocou, da gente achar que está sendo favorecendo A ou B. Mas é porque a gente tem que entender que a CBF, hoje, os árbitros ainda não chegou nesse ponto de profissionalização. Entendeu? Aí você pega também jogador de futebol, eles precisam ser mais punidos. Como você bem colocou, eu acho que ontem ele poderia ter dado amarelo para todo mundo, para tentar apaziguar a situação. Chama os capitões. Então, para mim, a arbitragem, ela errou no primeiro lance, errou no segundo lance, mas isso eu não vou colocar com aquela falácia de dizer, o Palmeiras é favorecido, o Flamengo é favorecido. Para mim, não existe ninguém favorecido. A arbitragem brasileira prejudica todo mundo. E tem o efeito, só para a gente ir para o intervalo, tem o efeito dominó, né? Porque ele anula aquele gol legítimo, na minha opinião, da Chapecoense. A Chapecoense tem um pênalti para decidir o jogo, mas já está todo mundo abalado ali. O cara, o Bolassi, né? Vai meio que abalado para a cobrança e acerta o travessão, desperdiçando a chance do empate. Bora para a nossa paradinha aqui no Contra-Ataque. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso último tema e você segue participando aqui no nosso Contra-Ataque.